Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero vos dizer que eu estou contente com Jesus, contente com meu Deus, contente em saber que Ele tem cuidado de nós, contente em saber que Ele é o provedor. Hoje é feriado de São João e eu estou aqui de boa, na casa da minha avó. Olha que vida de rico que eu estou vivendo aqui, deitado numa rede, me balançando. Estou contente com Cristo. O que é que eu quero mais da vida? É bom demais. E além de tudo, falando das coisas maravilhosas de Deus. Por isso que eu digo, bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus beneplácitos. Glória a Deus. Meu querido, eu gostaria de conversar com você, nesse feriado, a respeito de um versículo que se encontra no livro de Colossenses, capítulo número 2, versículo 10, onde o apóstolo Paulo assim nos deixou escrito: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Olha que maravilha. Meu querido, esse versículo ele tem algumas coisas que nós podemos meditar e que servem tanto para a nossa vida prática, como para a nossa vida espiritual, como nas demais áreas. Você vê que aqui nós temos uma finalidade apostólica, tendo em vista que a carta aos Colossenses, eu não sei se eu disse Filipenses, eu disse Filipenses, foi Colossenses, tá certo? Colossenses 2,10. A carta de Paulo aos Colossenses é uma carta que foi escrita por um apóstolo, o apóstolo Paulo, tá certo? Tinha por finalidade corrigir ali algumas distorções e também animar os irmãos da cidade de Colossos a investirem o seu tempo em conhecer mais a Deus, conhecer mais ao Cristo, ao qual eles tinham se entregado. Então, você vê que a finalidade tem uma finalidade apostólica, para que possais andar dignamente. Então, essa era a finalidade do apóstolo. O apóstolo escreveu com essa finalidade, de que aqueles irmãos fossem diante, de que aqueles irmãos não retrocedessem, de que aqueles irmãos não desistissem da caminhada que é dura, que é difícil, que é complicada, que é cheia de vai e vem, que é cheia de armadilhas ao longo do caminho, mas com Cristo você vai vencendo cada obstáculo e vai seguindo adiante. Por isso que ele disse, para que, é uma finalidade, certo? Então, esse versículo ele tem uma finalidade apostólica, que é incentivar os irmãos a seguirem adiante. Mas esse versículo ele também tem uma possibilidade plausível, tá certo? Tem uma possibilidade plausível. Porque existem algumas possibilidades que elas são consideradas pelos matemáticos como uma espécie de milagre, tá certo? Por exemplo, vou dar aqui um exemplo dentro da Bíblia mesmo. Por exemplo, alguém cumprir todas as profecias a respeito da pessoa de Cristo. Uma pessoa que não seja Cristo cumprir aquelas profecias. Basta cumprir 10 ou 12 delas. Isso, alguém pode dizer, não, mas é possível. Na casa de 10 elevado a 40. 10 elevado a 40. Imagina aí um 10 seguido de 40, zero. Aí alguém pode dizer, não, mas tem essa possibilidade. Mas é implausível. Não é plausível. Tem a possibilidade, mas não tem a plausibilidade. Mas esse mandamento que o apóstolo Paulo nos deu, né, essa finalidade que ele tinha para que possais andar dignamente diante do Senhor, é uma possibilidade plausível, porque nós podemos alcançar essa possibilidade. É uma possibilidade, mas é uma possibilidade palpável, plausível, provável, que nós conseguimos fazer. Então o apóstolo ele não pediu algo impossível dos seus ouvintes não conseguir fazer. Ele não pediu algo que estava fora de alcance. Ele não pediu algo que estava fora da nossa cogitação. Não. Ele pediu algo o qual nós podemos alcançar, o qual nós podemos fazer, o qual nós podemos obter pelo esforço, né, pela dedicação e, acima de tudo, pela capacidade dada pelo Espírito Santo. Então ele diz, para que possais andar
dignamente diante do Senhor. Então, é uma possibilidade plausível que nós podemos fazer, que nós podemos obter, que nós podemos nos empenhar e executar esse mandamento apostólico e essa finalidade apostólica. Mas veja que o apóstolo Paulo aqui, ele pediu algumas coisas para o povo ali para o qual ele escreveu, para o povo de Colossos e, consequentemente, para nós também, que somos também os leitores da sua carta. Ele diz primeiramente assim, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Aqui nós temos um mandamento ético. Mandamento ético. É ética cristã, tá certo? Andar dignamente diante do Senhor. Então isso tem a ver com a nossa conduta, isso tem a ver com o nosso modo de agir, com o nosso modo de tratar, com o nosso modo de lidar com as situações, com o nosso modo de lidar com as pessoas, com o nosso modo de lidar com as circunstâncias da vida. Então, isso tem a ver com a ética cristã. Ele disse, para que possais andar dignamente diante do Senhor. E ele deixou o modo, né? Dignamente, de modo digno, de modo correto. Ou seja, cada ação que nós fizermos deve ser de modo correto diante de Deus. Cada atitude que a gente tomar deve ser de modo correto diante de Deus. Cada ação que a gente fizer deve ser de modo correto diante de Deus. Cada modo como a gente lida com as situações deve ser um modo correto diante de Deus. Cada modo como a gente lida com as pessoas deve ser o modo correto diante de Deus. Então, esse é um mandamento ético. O cristão tem um princípio ético que ele deve seguir e que desse padrão ético ele não deve se desviar, porque esse padrão ético foi deixado também por Deus, já que é um dos atributos comunicáveis, né, para o homem, a santidade, a ética, esse padrão moral elevado foi deixado, né, primeiramente por Deus. E aqui o apóstolo Paulo, seguindo a orientação de Deus, está também orientando os seus ouvintes a ter um padrão ético elevado, tá certo? Então esse padrão ético tem a ver com conduta. Mas veja, querido, que aqui nós podemos trazer algumas implicações, porque essa conduta é sem hipocrisia, tá certo? Porque tem muitos que usam de hipocrisia, demonstram ser algo que realmente não é, usam máscaras, né? Até a palavra hipócrita, né, vem de autor, que os autores gregos usavam máscaras. Então tinha uma personalidade que não era a verdadeira dele, fingiam, eram autores. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele deve estar dizendo que nós devemos ser quem nós somos e agir de modo coerente onde quer que nós estejamos. Porque o hipócrita, ele age de uma forma aqui na frente da pessoa, mas por trás ele age de outra. Na igreja ele age de uma forma, mas fora ele age de outra. Dentro de casa ele age de uma forma e lá fora ele age de outra. Ou lá fora ele age de uma forma e dentro de casa de outra. Isso é hipocrisia. Não faz parte de andar dignamente diante do Senhor. Então, para andar dignamente diante do Senhor, tem que ser sem hipocrisia. Sem hipocrisia. Mas esse mandamento de andar dignamente diante do Senhor, ele também revela para nós que nós não devemos honrar mais a criatura do que o Criador. Porque tem muitos, queridos, que, por exemplo, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Vamos dizer que você estivesse contando uma piada imoral ou falando coisas indecentes. Aí chega o seu pastor, uma autoridade que você supostamente respeita. Você para de falar aquilo, porque você sabe que para aquela pessoa isso é um ato repreensível, isso é um ato condenável, isso é um ato que expõe que você é apenas um autor, é apenas um fingido, não é um autêntico, não é um cristão autêntico. Então você para de falar. Aí você se esquece que o mandamento é andar dignamente diante do Senhor, ou seja, Deus está ali presente. Quer dizer que se chegasse uma autoridade humana, você ia respeitar e você ia parar de falar aquele palavrão, a piada imoral, ia parar de fazer aquele ato indecente, mas Deus ali vendo e você continua fazendo.
Quer dizer que você honra mais ao homem do que a Deus? Isso é incoerência, isso é inconsistência, isso é incongruência. Então, Paulo está dizendo que nós devemos andar dignamente diante do Senhor, ou seja, Deus está ali vendo, querido. Todos os momentos da nossa vida, Deus está vendo. Quando nós estamos contando alguma piada imoral, Deus está ali presente. Quando nós estamos fazendo algo de pecaminoso, Deus está ali presente. Então, por isso que Paulo disse, tem que andar de modo digno diante do Senhor. Então, eu devo agir de modo digno em casa, eu devo agir de modo digno na igreja, eu devo agir de modo digno na sociedade, eu devo agir de modo digno no trabalho, eu devo agir de modo digno sozinho, eu devo agir de modo digno quando ninguém dos meus conhecidos estiver me vendo. Então isso é ser consistente, isso é ser coerente. Isso é ser, é ter ética cristã. Isso é andar diante do Senhor. É saber que Deus está ali presente e você vai agir moralmente onde quer que você esteja, como quer que você haja, quer por palavra, quer por ação, quer por gesto, quer por qualquer outra forma que você for fazer tudo para a glória de Deus. Deus está presente, Deus está vendo. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então isso é andar dignamente diante do Senhor. Mas esse mandamento de andar dignamente diante do Senhor, ele também envolve um equilíbrio emocional. Um equilíbrio emocional. Porque tem muitos que são desequilibrados emocionalmente. Né? Apresenta uma santidade exacerbada que não tem. Apresenta um padrão elevado que não tem. Que por debaixo daquele verniz, por debaixo daquela capa, é sujo, é imundo, faz coisas desagradáveis aos olhos de Deus, é um brigão, bebe escondido, fuma escondido, se prostitui escondido, adultera escondido, faz coisas indecentes escondido. Então, esse mandamento que Paulo deixou, andar dignamente diante de modo do Senhor, indica equilíbrio. Equilíbrio. Onde quer que você esteja, o que quer que você faça, você vai fazer tudo com equilíbrio. Tudo de modo coerente, tudo de modo consistente. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Mas veja que esse versículo, ele vai dizer assim também, né? O primeiro mandamento é para que possais andar de modo digno ou dignamente diante do Senhor. O segundo, ele vai dizer agradando-lhe em tudo, ou seja, agradando o Senhor em tudo. E aqui nós temos um mandamento aprazível. Aprazível. Como assim um mandamento aprazível, Samuel? Porque sempre, querido, que você agrada ao Senhor, você dá prazer ao Senhor. Sempre que você agrada o Senhor, você dá deleite ao Senhor. E Deus, eu aplico esse versículo que ele disse para Jesus, eu aplico para cada um de nós também. Com certeza ele diz, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ele disse isso para Jesus. Mas quando o filho dele, porque nós somos filhos de Deus, quando o filho obedece o pai, anda de modo digno, honra o nome do pai, ele diz para cada um de nós, eu estou aplicando esse versículo para cada um de nós, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então nós damos prazer a Deus quando nós oramos, nós damos prazer a Deus quando nós jejuamos, nós damos prazer a Deus quando andamos de modo digno, nós damos prazer a Deus quando o agradamos, nós damos prazer a Deus quando cumprimos os seus mandamentos, nós damos prazer a Deus quando estamos unidos com os irmãos, nós damos prazer a Deus quando nos debruçamos na leitura da palavra, nós damos prazer a Deus quando praticamos a palavra na nossa vida. Então isso é deleitoso aos olhos de Deus, é dar prazer a Deus, é o mandamento aprazível, agradando-lhe em tudo. Mas alguém pode dizer, Samuel, é o seguinte, cara, eu tenho umas áreas fortes e tenho umas áreas fracas. E isso acontece com todos, querido. Não é só com você. Todos nós temos umas áreas que nós somos muito fortes, fortíssimos, e nós temos algumas áreas que nós somos mais ou menos, e nós temos áreas que nós somos fracos.
No entanto, o mandamento é agradando-lhe em tudo, ou seja, em todas as áreas. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Que aquela área que eu for fraco, aquela área que eu tiver ali capengando, aquela área que eu sou mais ou menos, eu tenho que fortalecer. Eu tenho que orar mais naquela área, vigiar mais naquela área, ser mais atuante naquela área para que eu fique firme, para que eu tenha calejamento, para que eu tenha maturidade, para que eu saiba enfrentar os perigos com prudência, para que eu tenha sabedoria, para que eu não desonre o nome de Deus, para que eu não envergonhe o Evangelho, para que eu me demonstre sábio. Sabe por quê, querido? Porque Eclesiastes capítulo 10, versículo 1, diz que assim, como a mosca morta, ela causa mau cheiro e inutiliza o unguento do perfumador, assim é para o homem que tem sabedoria e honra um pouco de tolice. Ou seja, uma mosca pequena ela é capaz de inutilizar um grande pote de perfume, de unguento do perfumador. E um pouco de tolice é capaz de desonrar você, mesmo você tendo muita sabedoria. É capaz de tornar você um tolo, mesmo você tendo muita prudência. Então, um pouco de estutícia, ela contamina tudo. Uma mosquinha pequena de nada, ela contamina um grande pote de perfume, que naquela época o perfume era feito de forma diferente de hoje, né? Então, colocava uma essência dentro de um pote e deixava aquela essência ali quarando, vamos dizer assim, usar uma palavra nordestina, quarando. E se entrasse uma mosca dentro, ela inutilizava aquele produto todinho. Então, um pouco de tolice inutiliza muita honra e muita sabedoria. Por isso que nós devemos ser vigilantes em todas as áreas, agradando-lhe em tudo, agradando-lhe em todas as áreas. É na área social, é na área familiar, é na área da linguagem, é na área eclesiástica, é na área financeira, é na área do comportamento, é na área da ética, é na área dos estudos, em todas as áreas, querido. Agradando-lhe em tudo. É um mandamento aprazível. Mas nós também temos aqui um mandamento. Eu vou parar por aqui, vou fazer a parte B, por causa que eu não sei até quando o celular vai parar. Então eu vou fazer a parte B, tá certo? Volto já. Saia não, que eu volto já.